Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar continuidade a essa série de lives. Na verdade, eu não sei por que exatamente estou fazendo isso, mas me pareceu correto seguir a linha de pensamento que eu desenvolvi. Nós precisamos explicar, desenhar a nossa explicação, explicar o desenho e desenhar a explicação do desenho, conforme a proposta do Olavo de Carvalho. Então, seguindo nessa linha de pensamento, eu vou desenvolver o pensamento no caso, eu vou comentar os vídeos que eu postei anteriormente, que é o vídeo da Carol Capel, falando da Terra como planeta prisão. Eu estou falando da Terra Urântia, porque a referência é importante, porque não é uma história isolada, é uma história do planeta Terra, e essa história tem um fundamento, vamos dizer assim, celestial. Existe uma razão para eu falar de Urântia, porque ele tem uma referência que é válida do ponto de vista estrutural. Pode ser que não seja exatamente isso, mas provavelmente é isso. Mas pode ser mais ou menos isso. Urântia, o planeta Terra, ele, assim, entre parênteses, é um planeta prisão, mas não no sentido absoluto da palavra planeta prisão. É um local onde foi, assim, determinado pela Confederação. Aí, no caso, pequeno parênteses, existe uma confederação, quer dizer, primeiro existe uma federação. No nosso caso, é a Federação de Alcione, ou seja, a Federação das Pleiades. Essa federação, lembrando que as Pleiades basicamente são 6 planetas num aglomerado de planetas. Eu não sei quantas estrelas, mas são muito mais estrelas do que realmente aparecem. O conglomerado possui muitas estrelas, mas as que são visíveis são apenas 6 estrelas, que nós podemos chamar de Federação das Pleiades. Essa é a federação do Astaxerã e etc. Ou conhecido como a Federação de Alcione, porque é uma das estrelas da federação. Lembrando aqui o Star Trek, que seria a Federação dos Planetas Unidos, que tem a ver com a federação. Bom, isso é uma história mais comprida e eu não vou me deter nela. Essa federação tem um conglomerado de outras federações que estão dentro do nosso escopo, que eu vou determinar como sendo o braço de Órion. O braço de Órion é o menor dos braços da Via Láctea. A Via Láctea possui 4 braços. Se eu não me engano, é o braço de Norma, o braço de Pégasus, o braço de Perseu e o braço Carina Cygnus. São 4 braços básicos, mas que nós podemos dizer que é um 5º braço, que é o nosso braço, que é da nossa posição na Via Láctea, que é o braço de Órion. Bom, dentro disso, nós podemos citar a Federação de Alcione, que é a Federação das Pleiades, a Confederação, que conglomera todas as federações, hipoteticamente, no nosso caso do braço de Órion, são
uma confederação que conglomera muitas outras federações, sendo que cada conglomerado, ou seja, cada constelação, possui uma determinada federação que determina o que é e o que não é, as leis, entre parênteses, do que é uma federação. A confederação, como o nome próprio diz, é um conglomerado de federações. Existe na nossa confederação, que hipoteticamente podemos chamar de Confederação Unida, que seria a Confederação da Via Láctea. A Via Láctea, hipoteticamente falando, é uma confederação, e além dessa confederação da Via Láctea, existe uma Aliança Galáctica que conglomera muitas outras confederações. Então, nós podemos chamar isso de Aliança Galáctica. Ou seja, nós estamos falando do nosso universo local. Assim, entre os ufólogos ou entre as pessoas que falam sobre isso, convencionou chamar o nosso universo de Nébadon, como sendo um universo completo em si mesmo, uma mônada. Eu vou falar de mônadas mais tarde, para que não fique muito complicado. Mas, basicamente, a ideia da Carol, no vídeo que eu postei logo abaixo, é uma ideia correta do ponto de vista estrutural. Se nós seguirmos um ponto de vista espírita, nós vamos ver que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, e podemos classificar isso como planeta prisão. Talvez não a forma como isso é colocado no livro dos Espíritos, não fique muito bem posicionado, porque dizer que o planeta Terra é um planeta prisão é um pouco de exagero, porque não é bem um planeta prisão, mas planeta de provas e expiações, podemos inferir disso um planeta prisão. No caso do Rodrigo Romo, o Rodrigo Romo me influenciou muito em relação à posição dele em relação ao universo. O Rodrigo Romo, como eu mesmo digo, é uma pessoa extremamente capaz, inteligente, uma pessoa que interpreta as coisas como eu interpreto também e dá o seu ponto de vista. Particularmente, eu não posso dizer que ele é perfeito, porque perfeito nenhum de nós é. É como eu digo do presidente, o nosso presidente Bolsonaro, ele não é perfeito, mas ele é uma pessoa correta, é uma pessoa que nós podemos dizer está no caminho certo. Apesar de não ser perfeito, ele está no caminho certo. E nesse sentido, o Rodrigo Romo também possui o que eu posso chamar de parte da verdade, quando ele fala dos portais. Os portais que, hipoteticamente, seriam uma forma de entrada de, entre parênteses, criminosos. Eu não quero chamar de criminosos porque não pega bem, mas é mais ou menos assim. O planeta Terra é um planeta prisão, e um planeta prisão que aceita criminosos, entre aspas, porque não são criminosos, são pessoas que foram exiladas, por assim dizer. No caso, o planeta Terra, um planeta prisão, que não é um planeta prisão, mas, assim, de uma forma sumária, nós podemos chamar de planeta prisão, mas na verdade o planeta é uma escola de aperfeiçoamento do universo. No caso, o nosso universo local, Nébadon. Dentro de Nébadon, mais ou menos 27 galáxias. Dentro dessas galáxias, a Via Láctea,
dentro da Via Láctea, o braço de Órion, e dentro do nosso escopo, a Federação de Ashtar-Sheran, que é a Federação de Alcione, ou Federação das Pleiades. E o planeta Terra, Urante, que conglomera 3 raças distintas: Lemurianos, Atlantes, e eu identifiquei mais uma raça existente na Terra que eu poderia chamar de seres cetáceos, porque eles vivem na água, mas eu não tenho assim 100% de certeza se eles não são atlantianos, mas hipoteticamente eles são de outra raça que não nem os lemurianos, nem os atlantes, mas eu calculo que seja uma raça cetácea que eu particularmente não sei. Mas hipoteticamente eles existem também, além dos lemurianos e dos atlantes, que são intraterrenos. Existe mais uma raça vivendo na Terra, além dos humanos. No caso, os Greys, eles também são humanos, só que humanos do futuro. Eu não sei por que cargas d'água, houve uma viagem no tempo, e os Greys, eles vieram do futuro para corrigir um problema do passado, que é a questão da reprodução da espécie humana. A espécie humana chega num ponto em que ele não consegue mais se reproduzir. Por ser híbrida, eles passam a... Ou seja, os humanos do futuro, os Greys, voltam para o passado e tentam fazer experiências genéticas com a raça humana para tentar aprimorar a sua reprodução. Bom, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas é mais ou menos isso. O vídeo da Carol Capel confirma que a Terra é um planeta prisão. Não é bem um planeta prisão, mas assim, sumariamente é. E o Rodrigo Romo, se vocês verem o vídeo, vão perceber que ele expressa essa questão de portais, e assim a Federação, a Confederação e a Aliança Galáctica estariam, por assim dizer, criando na Terra um planeta prisão, que não é bem um planeta prisão, mas é um planeta escola de desenvolvimento de espíritos para que haja uma evolução maior das pessoas que transgrediram as leis divinas. Então, o planeta Terra foi escolhido como um planeta de provas e expiações, ou um planeta de regeneração, para desenvolver esses espíritos que não tiveram o aprimoramento necessário no seu local de origem. Então, eles vieram para a Terra para adquirir evolução. Conforme o Rodrigo Romo coloca muito bem, é mais ou menos isso. E esse vídeo se completa nisso que eu estou dizendo sobre a Terra como um planeta prisão e um planeta de regeneração. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado, boa tarde, boa noite e bom dia.